Nosso assunto aqui e o Corinthians é a pauta. Hoje, jogo lá em Guayaquil contra o Barcelona. Uma equipe tradicional do Equador, bem mais qualificada do que a Universidade Central, na teoria, pelo menos. E é o desafio do Corinthians. Chico Garcia, para esse começo de conversa, Corinthians foi muito bem no final de semana, venceu o Mirassol com tranquilidade. Provavelmente ele deve escalar o mesmo time, com exceção do Garro, que é o jogador que deve ser titular hoje. Eu estou na dúvida ainda da defesa. Acho que o Félix Torres, embora o Ronaldo não concorde, acho que ele vem fazendo uma boa temporada. Os números estão dizendo isso. Quando ele foi escalado, na maioria das vezes o Corinthians não tomou gols. Acho que ele vem, talvez por uma adaptação depois da sua chegada. O cara chegou dominando lá no Equador, né? Ele é muito ídolo lá, respeitado. Então, até por conhecer muitos jogadores de seleção no Barcelona, conhecer o ambiente, o estádio, o clube, ele se criou no Barcelona de Guayaquil. Acho que ele vai ser titular e eu não sei qual será o parceiro, né? Talvez o Gustavo Henrique, talvez o Tchoca, o André. Eu acho que a zaga fica um pouco mais pesada, mas enfim, acho que não tem muitas... Você acha que a zaga, então, não será Gustavo Henrique e Félix Torres? Eu tenho dúvidas, porque ele voltou depois de muito tempo já no jogo passado, e aí pegar um segundo jogo decisivo já e emendar, talvez... E tem jogo final de semana que é um clássico. Então o Ramon, ele tem que trabalhar agora com uma maratona de jogos decisivos, né, Renato? Tem esse primeiro jogo agora, a volta semana que vem, no meio uma semifinal. Mas assim, diferentemente do jogo contra o CV, que eu esperava o Corinthians atropelar, amassar e golear e até convencer no futebol, dessa vez contra o Barcelona de Guayaquil eu não espero outra coisa a não ser a vaga. Então, independentemente se hoje empatar, se ganhar por um placar magro ou até uma vitória simples dos caras, o que eu vou cobrar do Corinthians será na próxima quarta-feira com a classificação. Jogando bem, jogando mal, agora não interessa mais. Porque realmente é uma equipe bem mais tradicional e que o que importa é chegar na fase de grupos. Agora tem o segundo jogo ainda, Capelanes, em casa, mas é importante vir com um resultado pelo menos satisfatório, até para poder organizar no meio disso o Campeonato Paulista e também essa classificação para a fase de grupos. O Chico falou de tradição do Barcelona de Guayaquil, não é mais aquele Barcelona de Guayaquil que eliminou o Santos, Palmeiras, o time caiu bastante, que inclusive eu vi o jogo de volta, não vi o de ida, eu vi o de volta contra o Nacional, o empate por 1-1. Mas eles estão invictos esse ano, há 12 jogos. Começou agora o campeonato equatoriano também, eles estão liderando 12 jogos. Se eu não estou equivocado, é a terceira ou quarta rodada do Terceira rodada. Terceira rodada, então calma vem do também. ano passado. Eles não perdem desde outubro. O time do Barcelona, o negócio é o seguinte, você tem o Riveiro, que é o cara que faz gol, que inclusive fez o gol contra o Nacional, você tem o Solano, que é um cara que cai bem pelas pontas, você não vai ter o Pineda, que foi expulso nesse jogo de volta, então assim... É um time também que não vai ter essa força máxima justamente por ter um jogador fora. Assim como o Corinthians, que é o que me preocupa aqui. Eu acho que o Corinthians ele tem mais time, o Corinthians é favorito, independentemente se é dentro ou fora de casa. O meu grande problema aqui é o seguinte. O Garro, por mais que tenha viajado e seja entre os relacionados, o Garro está com um problema no joelho. Então eu não sei qual a minutagem que ele vai começar a jogar, se ele vai entrar no decorrer e aí se ele vai ser, entre aspas, preservado para o jogo do fim de semana e no jogo da semana que vem na Neoquímica Arena. Então, se o Garro não tiver condições de jogar, o Coronado também não joga. Quem faz a função do meio campo? Quem faz a criação do clube? É o Memphis. Mas aí você o Romero entraria de novo. E aí você põe quem no lugar? Você coloca um Romero, um Thales Magno? Mas ele jogou com o Memphis, Romero e Yuri no último domingo. Memphis, Romero e Yuri. Então, cara, eu não sei, eu tenho um pouco de preocupação. Quando o Garro não joga, cai drasticamente o setor de E o grande nome da partida contra o Mirassol foi o Memphis Depay. Ele acabou sendo o destaque. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é essa. Quando o Garro não joga, o Corinthians ele perde muito poder de criação no meio campo. Mas hoje, eu imagino, ele tá dando todas as entrevistas, não quer dizer nada, mas a princípio deve ser ele, ou não, Sgarbi. Imagino que sim, Rê. Tem um problema na pré-Libertadores, que lógico que é bom estar na Libertadores, mas a pré-Libertadores... O Corinthians tem uma decisão no final de semana. Então, eu me preocupo com o condicionamento físico, com várias situações do time do Corinthians, que é um fato. Você não se preocupa. Você não se preocupa no modo de... Você observa, né? É um lado profissional que eu falo. Mas é preocupante o lado físico dos jogadores, que jogaram uma partida super importante contra o Universidade Central, contra o Mirassol. Agora tem outro jogo que não dá para vacilar, não dá para entrar com o time reserva de jeito nenhum contra o Barcelona de Guayaquil. E depois um Santos embalado. Então o Corinthians está pegando logo nesse começo de temporada um ritmo absurdo de jogos intensos. Isso é preocupante. Para mim hoje, apesar de que é um grande time o Barcelona, claro, só que o Corinthians, se a gente for olhar o retrospecto recente também, o Corinthians é um time que dificilmente perde.
Dos últimos 20 Perdeu jogos... um jogo nos últimos 30. 30? Que isso? Justamente pro São Paulo. Ah, tá, só pra saber. Mas é só uma derrota. É um time que vem embalado também. Então, pra mim, deve avançar de fase. Aí que tá, Marco. Quando você começa o ano, o planejamento é em cima do calendário. E esse é conhecido. O Corinthians já sabia. Tanto é que o jogo contra o Novo Horizontino na primeira fase do Paulista foi antecipado. O Corinthians já sabia que passaria por pré-Libertadores, que se avançasse no Campeonato Paulista, também teria clássicos provavelmente pela frente. E agora está acontecendo. Por outro lado, se você supera essa maratona e bem, você ganha força e fôlego para a temporada toda. É uma maratona mesmo. Eles estão com jogos decisivos, né? E tem uma coisa que ninguém fala, a viagem é dura. Eles? As pessoas não falam, né? Não, as pessoas não falam em geral. Porque se for São Paulo, nós estamos com Não. Eu não entendi. Você falou eu falo eles Corinthians. no sentido se fosse geral. São Paulo, você falaria, nós estamos com uma sequência muito grande de jogos. Aqui hoje menos, bem menos. Tá. Mas a questão é que a viagem é muito dura. Não é 5 fácil. horas de viagem até lá. O preparo, desembarcar, hotel, alimentação, retorno. É um desgaste Os enorme. horários, E né, olha que Guayaquil está a 4 metros só acima não do tem mar. altitude, né? Não tem altitude, são 4 metros, por incrível que pareça, acima do nível do mar. Então, o que eu acho mais chato em jogos desse tipo é a viagem, é o desgaste físico antes e pós-jogo. O jogo em si, todo mundo gosta de jogar. Jogar é gostoso, o jogador não reclama de jogar. Ele reclama da viagem, do retorno, do pós-jogo, do próximo compromisso. Isso é um desafio para o Corinthians. Eu acho que vai ser bem complicada essa agenda, mas quem não tem agenda está fora de qualquer coisa. Então eu prefiro ter agenda do que ir reclamar de cansaço, do que ficar lá eliminado. E tem uma coisa, Ulisses, pensar no Santos agora, eu sei que o planejamento já está sendo feito, mas tem que pensar nesse jogo. Se o Corinthians volta empatando ou ganhando, já é ótimo. Você consegue planejar a partida de volta com uma maneira muito mais tranquila. Você consegue até poupar algum jogador, caso necessário, sendo que o Capelães e o Chico falaram do Garro, que não está 100%. O Corinthians teve uma sequência de jogos desafiadoras no ano passado, né? Os últimos 9 jogos, conseguiu 9 vitórias seguidas, aquela coisa toda. A equipe do Barcelona está em 12 jogos invictos, também o time do Barcelona. 12 jogos invictos, perdeu um dos principais jogadores, que é o seu lateral esquerdo expulso, né, no último jogo que teve da pré-Libertadores. É um time que não é tão difícil, porque perdeu peças importantes, como o Chico bem citou. O que me assusta no Chico é ele falar que o Félix Torres, quando está em campo, o Corinthians não toma gol. Na última rodada do Campeonato Paulista, ele foi tirar uma bola na lateral do campo, o jogador do Guarani cruzou embaixo das pernas dele e saiu o gol do Guarani. Então, só para deixar claro isso, entendeu? Mas no jogo último, o Félix Torres... Só que esse jogo foi Félix Torres... Você deu uma informação errada. Félix Torres... Nos únicos jogos que o Corinthians não vazou, o Félix estava em campo. Você falou que ele não tomou gol. Na maioria dos jogos que ele estava, o Corinthians não tomou gol. O Guarani tomou 2. Não, ele não perdeu quando ele joga. E quem era o parceiro? Quem era o parceiro do Félix? Quem era o parceiro contra o Guarani? Era o Kaká. Então, desculpa. Deixa eu falar para você. O problema não é o Félix Torres. Mas eu tenho Félix dúvidas. Torres. Eu não sei não se ele não vai repetir essa zaga de novo. Eu também não, essa não. Eu acho que Félix e Gustavo Henrique. Félix e Gustavo. Tudo bem. A zaga do último jogo. Sim. O Gustavo estreou na temporada, no jogo passado. Mas, gente, precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência. E se foi bem, por que não? Depois do Chico sentir o golpe, a situação é a seguinte, que eu quero deixar claro. O Corinthians, não é informação errada, ele tomou 2 gols. Você falou que ele não toma gol, que ele não sei o quê. 2 gols, tomou 2. Goleiro, mas ele faz parte do setor defensivo. É verdade, mas faz parte e é uma draga. E ele é o seguinte, ele erra muito, erra na saída de bola, na reposição de bola, arma contra golpe. É um bom jogador, o Félix Torres. Mas o Corinthians não. Tudo isso. Aí é conversa. Aí eu tenho que entrar. Só destruiu essa draga. Mas se você deixar eu concluir, deixa eu molhar o bico. Mas no Corinthians não tá jogando nada. Na seleção joga bem, é um jogador na seleção. É o melhor zagueiro do Corinthians em 2005. Não joga nada. Agora, o Corinthians pra mim vence lá e vence. E tem um fator que vocês cá. estão esquecendo. O ex-time do Félix Torres é o Barcelona. Então, todo mundo joga diferente quando enfrenta uma ex-equipe. É ou fato. não. Motivado. Quantos da lei do ex o cara vai lá e faz o gol? Não comeu? Eu quero essa lei do ex. E você sabe aonde eu e o Ronaldo estaremos narrando o jogo? Você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Do Equador? Não. O camarote Fielzone. Um beijo lá pela ponta direita, a bola foi solta. Entendeu? Ele é maravilhoso. O gordinho tá delirando. Hoje ele tá muito... Então hoje eles vão estar daquele jeito, hein? Vixe, amanhã. Bem tratados. Agora, Everton Guimarães, você
aí de Minas, acompanhando esse debate, essas considerações sobre qual time o Corinthians vai apresentar em campo. Hoje eu concordo, o importante é chegar vivo para o jogo de volta, com a sua torcida, no seu estádio, na sua casa. Não vai ser tão simples, o Corinthians tem a lição do último confronto contra a Universidade Central, mas agora não dá para brincar não, hein? Não dá para brincar, não é a Universidade Central, é um adversário muito mais qualificado. Os números foram repassados aí, há muitos jogos invicto, liderando o campeonato, que tem poucas rodadas más liderando o campeonato. E aí eu fico vendo daqui as críticas pesadas ao Félix Torres, já acompanhando o Ronaldo reclamando e agora o Ulisses. Mas quando o Ulisses destaca, diz que o Félix Torres é limitado e critica o jogador, esse mesmo Ulisses que criticava o Yuri Alberto, por exemplo. Né? O Yuri Alberto, rei do meme, tal, não sei o quê, como é limitado, etc. E tá aí. Né? Os números do Yuri Alberto, tá na pré-lista. Ah, mas pré-lista não é lista. Tudo bem, mas só de entrar lá tá bom, né? Então, eu tô com o Chico. Não tem essa limitação toda apontada pelos colegas. Agora, com Félix Torres ou sem Félix Torres, hoje é um jogo muito físico. Não é Universidade Central, tem muito mais qualidade e, sinceramente, sem querer secar, porque eu estou muito corintiano nas últimas semanas aqui no programa, mas já era. Vai azedar a garapa, 3-1 para os caras, já estou palpitando agora. Olha, aqui eu quero dar a fonte, o portal Meu Timão deu informações importantes para essa partida entre Barcelona e Corinthians logo mais. Tem um alerta de chuvas e é um alerta gravíssimo. Chuvas fortes podem estar atingindo Guayaquil e especificamente na região do estádio há uma propensão a alagamentos e também a drenagem do estádio não é a mais poderosa possível. Ou seja, teremos alguma coisa para observar antes do jogo. O que acontece, eu fiz jogo lá já. O que acontece, Como Renato? não tem problema? Não tem problema nenhum. O Corinthians está acostumado, já jogou no piscinão, que é o Morumbi, quando alaga também, né, Ronaldo? Fala a verdade, já estão acostumados lá quando é assim, né, doutor? Fala a verdade pra mim. Tem coisa que não dá nem pra responder. Vai, Marco. Não tem nem o que falar o negócio. O melhor gramado do Brasil Não, é o Morumbi. É verdade, melhor piscina do Brasil. Abel Ferreira discorda. Bom, depois dessa informação, última vez lá. Depois dessa informação, então, Bibi, Renato Corinthians está preparado. Pode dizer isso, está preparado, Bibi. Pode jogar com chuva, com alagamento, É porque tudo. lá o estádio, eu já fui lá transmitir jogo, ele fica numa bacia, sabe, Marco? Então, quando enche, o que acontece? Alaga todo em volta ao redor do estádio. E a drenagem Não, e não até o acesso funciona. dos torcedores, Não é tudo. que a drenagem é ruim, é que não tem pra onde sair água, escoe água, porque tá tudo alagado Mas pro isso lado de atrapalha. fora. É uma drenagem limitada. É limitada devido às circunstâncias Quer dizer, o geográficas estádio é uma e ilha. posicionamento do estádio. É uma ilha. Foi bem Atrapalha o demais, jeito foi de jogar bem. do Corinthians, né? O Corinthians é um time que o Garro, o Memphis... É só o Garro, vai atrapalhar o Garro, que é o mais franzino aí, que faz essa bola rolar. Agora o Félix Torres não. O Félix Torres não, porque o Félix ele vai dar bico. Mas aí ele rapaz. cresce, ele é zagueiro rebatedor. Tá, né? E aí ele rebatedor. cresce, ele vai bem. O cara tá defendendo uma coisa indefensável, é inacreditável, Chico. Tá bem, eu tenho visto os jogos do Corinthians. Ele falhou em vários, inúmeros gols. Hoje o Ronaldão já declarou aqui no programa que, para ele, o candidato a craque da partida, o cara que pode se destacar, é o Garro. Mas Memphis Depay estava devendo uma atuação muito mais consistente. Aconteceu diante do Mirassol e tem tudo para seguir. Chico, a gente sabe que ele é um jogador que, quando resolve jogar e se concentrar na partida, ele beneficia demais o Corinthians e o elenco. A minha desconfiança é só na parte física e clínica do Garro. Ele tá 100% recuperado mesmo. Ele perdeu parte da pré-temporada. Ele voltou, tem 3, 4 jogos. No jogo contra o Mirassol, não era nem para ele ter entrado, é que o Coronado também machucou. E aí ele entra nos minutos finais apenas. Agora, em condições, pelo amor de Deus, o Garro é o jogador. O Emiliano fala isso. O jogador, o craque, tem o Memphis lá, tem o Yuri, que é artilheiro. O jogador do Corinthians é o Rodrigo Garro. É o que faz o time jogar. Eu sou apaixonado pelos dois volantes do Corinthians, né? André Carrilho e Breno Bidon, meu Deus do céu, o que esses dois jogam. E aí fica difícil tirar um dos dois ali do time, por isso que eu aposto na manutenção dos dois. E o YouTube E não o faz você com o cara, hein? Marquinhos, você não vai falar do E o Marquinhos? YouTube não é faz com o bom e cara. tal, mas o André Carrilho... Cara, Chico, joga a esse minha dúvida é peruano. assim. Tá muito Chico tá falando do corintiano. Corinthians ou do Real Madrid aqui? Mas não, parece Não, que... o Real Madrid teria dificuldades.
O André Carrilho e o Breno Bidon acho que jogariam Não, no o Real. Carrilho hoje. fez uma jogada contra a Universidade Jogariam no Central Real. ali, o Chico. Meu Deus, Jogariam se fosse da ontem. seleção. Como é que é, Chico? Pegariam um banco. O Carrilho e o Breno Bidon pegariam um banco. Mas no você Real. tá muito Alguém curica, tira velho. esse cara da Você vida. tá muito Usando curica, alguma coisa no velho. café da Para, manhã, Chico. o que você tá usando? Mas nem o Ronaldo concorda com isso. Nem eu Ulisses, está estranho isso. Estamos invertendo os papéis aqui no Eu vou programa. dizer uma coisa pra você, que o cara não faz o YouTube. Minha filha, interessa só esse, né? cara sua. Ele fala de mim, eu falar dele também, o contato das suas histórias aqui. O cara que defende o Félix Torres, entendeu? Gente, o André Ramalho não Tá de estreou em brincadeira. 25. Mas e o Pedro? Félix Torres é o melhor jogador do time lá no E o sistema Pedro? defensivo. Não é, Chico. Deixa eu falar pra você, Chico. O Pedro jogou 3 Escuta, jogos. Chico! Não é! Vai ganhar no grito? É. No grito. Então tá bom. Cinco na barreira. A melhor Félix Torres. coisa pro Ramon Dias é ter opções, gente. Quanto mais zagueiros em condições para Vai ser brigar o por craque hoje, titularidade, Félix melhor pro Corinthians. A temporada é longa, já são 2 competições intercaladas, o Campeonato Paulista e a Libertadores, e é tudo decisivo. Não é aquele jogo que você pode administrar, o Corinthians sabe disso. Ó,